Independência da Venezuela. A Venezuela foi o primeiro país a libertar-se do domínio espanhol. O precursor da independência da América Espanhola foi Francisco de Miranda, militar de Caracas. Profundamente influenciado pelas ideias liberais, serviu o exército real espanhol e lutou na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Depois da guerra, viveu alguns anos nos Estados Unidos. Foi amigo de Thomas Jefferson e, segundo algumas fontes, teria sido iniciado na maçonaria por George Washington. No final do século XVIII, Miranda viajou por várias cortes europeias, buscando apoio à causa de independência da América. Participou de batalhas na Revolução Francesa entre 1791 e 1792 e chegou a conhecer pessoalmente Napoleão Bonaparte, que teria dito sobre ele: "Esse homem carrega uma chama sagrada na alma". Em 1797, fundou em Londres um grupo com o objetivo de preparar as lutas pela independência da América Espanhola. Dessa loja sede inglesa participaram Simão Bolívar, Bernardo Higgins e José de São Martin, que se tornaram líderes dos movimentos de independência americana. Francisco de Miranda concebia a formação de um grande império latino-americano, que compreenderia desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina, e teria o nome de Colômbia em homenagem a Cristóvão Colombo. Enfim, em 1806, partindo dos Estados Unidos e contando com o apoio britânico, desembarcou em Coro, porto da Venezuela, pronto para pôr seus planos em ação. Nesse episódio, vale lembrar, a bandeira da atual Venezuela era o estandarte dos revolucionários. Contudo, nesse momento, a elite crioula da Venezuela ainda não desejava a independência, nem via com bons olhos o apoio estrangeiro à causa de Miranda, pois temia uma simples mudança de metrópole. Assim, o líder revolucionário não conseguiu apoio e teve que fugir 10 dias depois do seu desembarque. Quando Napoleão Bonaparte aprisionou o rei espanhol Fernando VII e depois de seu cargo, a elite venezuelana começou a ficar com medo de perder seus privilégios e aproveitaram a brecha da crise espanhola para tentar assumir o poder. Juntos formaram um grupo político chamado Os Patriotas, enquanto surgiu um grupo de resistência, Os Realistas, formado por comerciantes e espanhóis resistentes na Venezuela, que possuíam interesses em que a colônia continuasse pertencendo à Espanha. Simão Bolívar retornou então para a Venezuela e juntou-se aos patriotas que o haviam expulsado anteriormente e tornou-se o líder do movimento de revolução. Foi mandado um novo governador para a capitania da Venezuela, Simão Imparã. Com toda a crise espanhola, os venezuelanos não conseguiam saber se Imparã era um representante espanhol legítimo ou se estava aliado aos franceses, que na época ainda continham poder sobre a Espanha. Então, por via das dúvidas, os patriotas criaram uma junta governativa e formaram Simão Imparã a renunciar a seu cargo. A junta declarou-se fiel a Fernando VII e, com isso, conseguiu o apoio da população para afastar de seus cargos governamentais todos os outros espanhóis, alegando que eles também foram mandados lá pelos franceses. Quando a Espanha descobriu o que estava acontecendo na colônia, resolveu então bloquear os portos venezuelanos. Isso causou uma imensa revolta. Então, a junta governativa deixou cair sua máscara, assumiu-se contra o domínio espanhol e iniciou a luta pela independência. Em julho de 1811, a junta governativa de Caracas decretou o ato de independência, que foi liderado por Cristóbal Mendonça. Bolívar convocou novamente Fernando de Miranda para assumir o controle sobre o exército venezuelano e acabou dando início a uma ditadura militar. Mas a Espanha teve uma reação bastante violenta para esses atos e prevendo um banho de sangue. Miranda acabou assinando em julho de 1812 a rendição dos revolucionários. Os patriotas, ainda liderados por Simão Bolívar, consideraram o ato de Francisco de Miranda uma traição e por isso o prenderam. Permitiram que a Espanha assumisse o controle sobre a colônia novamente e Bolívar exilou-se na colônia, mas lá ele ficou preparando-se para contra-atacar com ainda mais força. Em 1813, ele voltou para a Venezuela, invadiu e deu início à última batalha de independência. Com a ajuda da população, ele tomou a capital, Caracas, do domínio espanhol. Ainda foi nomeado presidente da Venezuela, aclamado pelo povo como El Libertador.